Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos na última segunda-feira do mês de março. Olha aí, esse mês passou voando e nós estamos aqui firmes no MBCV Cast. Então, quando você estiver, onde você estiver, quando você puder, né? O conteúdo fica à disposição tanto na internet, no YouTube, quanto no app do MBCV. Você pode estar conferindo. Então, nós queremos dar as boas-vindas para você nesta manhã de segunda-feira. Estamos aqui com o apóstolo Neuci. Semana passada a gente falou sobre um assunto super interessante, né? Que foi a fé, o tamanho, a medida da fé, né? Começamos a falar sobre a medida da fé e o apóstolo já levou lá para o lado de maldição, bênção, macumba, boacumba, e a gente foi andando dentro desse assunto, mas que é um assunto que faz parte do cotidiano das pessoas. Quanto menos as pessoas conhecem a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, a respeito do plano de salvação, a respeito da sua vida terrena, mais dúvidas têm sobre as questões diárias da vida. E é isso que a gente está falando aqui, sabedoria e fé, para administrar, para gestar a sua vida. É muito importante esse conteúdo. Se inscreve no canal, dá um like para a gente poder colocar esse assunto, esse conteúdo mais longe, para que mais pessoas sejam alcançadas. Então, bom dia, apóstolo Neuci. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos. Obrigado, Senhor, por este tão belo dia e que vamos tirar proveito disso. O assunto é importante, necessário e todos, ou cada um, né? Quando se fala cada um, podemos dizer todos, vive da fé que tem. Não, mas eu não tenho fé. Você vive da que tem. Por exemplo, por que você levantou hoje? Por que você faz refeições? Por que você arrumou um trabalho? Por que você casou? Por que você constituiu a família? Por que você foi na escola? Por que você vai no banheiro? Cada um vive da fé que tem. Mas agora eu pergunto para você, porque o assunto é fé, né? Você está satisfeito com os resultados da sua vida? Pois é. Quando os resultados não estão satisfazendo, quando a vida não está, como é que se diz, lhe dando satisfações, você está contente com o que é, com o que tem, onde está, com a situação que você vive no dia a dia. Como é que se muda esse quadro? Temos que descobrir a vertente da vida. Vem da fé. É da fé. Por exemplo, por que se ensina uma criança? Se ensina padrões. E ela, à medida que ela aprende, ela pratica. Por que pratica? Porque acreditou. Por que uma criança que até os 7 anos não é ensinada a obediência? Depois ela se torna uma rebelde, um pivete, um marginal de rua, que não foi ensinada a obediência. Então ela acredita que é livre, pode fazer o que quer, ir onde quer, e não tem que prestar respeito e satisfação para ninguém. Então a fé é construída. É construída na educação, nos deveres, nas coisas óbvias e básicas da vida. É aí que se começa e que se vê, que se prepara uma pessoa. E eu quero dizer, quando se fala em fé, se pensa no sobrenatural. Esta palavra sobrenatural, o que ela significa? Nós temos que respeitar o português. Sobrenatural. O que é o sobre? Você vai ir além da capacidade que tem. Você vai fazer com que resultados sejam milagrosos. Se no natural
você cumprir toda a sua parte, todo o seu dever. Então, quando se cumpre ao natural os deveres da vida, as práticas da justiça, que se pratica e se cumpre os compromissos, os deveres, aí então eu gostaria de melhorar. Bom, o seu crédito que você conquista pela sua obediência, pela sua autodisciplina, lhe credibiliza diante de Deus para maiores desafios, para maiores empreendimentos. Mas se no óbvio, se no dever de casa você não cumpre, alguém vai lhe contratar para ser mordomo de outra casa? Outro ponto, você como pai, se não cuidar bem de seus filhos, alguém poderá confiar em você os filhos deles para você ser alguém importante na formação? A fé tem fundamento. Ouvir a palavra. E observe o que Jesus, em seu ministério terreno, como é que ele tratava. Ele diz assim: primeiro, todo aquele que vem a mim. Segundo, ouve as minhas palavras. Terceiro, crê que eu não sou um qualquer, mas que alguém me enviou. Primeiro, vem, ouve, crê. Crê. Bom, em Jesus eu posso crer, porque eu conheço o Pai dele. Agora, vamos lá. Será que os filhos não se parecem com os pais? Por que muitos jovens hoje têm dificuldade no seu primeiro emprego? Porque quando se tem uma vaga de trabalho, eu também sou empreendedor, e alguém vem para querer preencher essa vaga de trabalho, se faz a ficha, o cadastro. E no cadastro, a primeira coisa que tem de identificação, quem são os pais? Quem são os pais? E mais um pouquinho ainda, quer conhecer melhor? O que são os pais faziam na vida? Onde é que estão? Onde é que está teu pai? O que ele faz? Ele trabalha? Olha que não fica fácil, quero dizer. Não estou discriminando. Espero não me complicar com o que eu vou dizer. Você buscando o seu primeiro emprego, preenchendo lá o seu cadastro na empresa, e lá o entrevistador, o psicólogo, perguntar: o que seu pai faz? Ah, meu pai está preso. Meu pai é traficante. E aí? Que situação? Para ver que o que a pessoa faz e o que ela faz é resultado do que ela acredita. Por que um tempo atrás, hoje parece-me que está diminuindo, mas havia uns 15 anos atrás, entrevistei muitos jovens que não queriam o primeiro emprego, porque o primeiro emprego dava apenas o salário mínimo. E 15 anos atrás o salário mínimo era bem menor, comprava bem menos coisas do que se compra hoje. Por que eu vou trabalhar 30 dias por um salário mínimo, se eu com uma arma em 10 minutos eu ganho muitos salários? O que leva a isso? A fé. E quem é que construiu essa fé? O meio aonde a pessoa vive. Você não vai construir uma fé sadia se você não rever e descobrir a importância de 5 pessoas para a sua vida. Você tem que aprender, observar e buscar em alguém que lhe dê informações importantes. Segundo, você precisa ter alguém para lhe mentorear, mas alguém
que sirva de espelho, modelo para você. Que você queira chegar lá e buscar conselho nessa pessoa. Terceiro, você também tem que ter alguém que você tenha confiança para transmitir conhecimento que você está adquirindo, experiências que está construindo. Chama-se fazer discípulo. E quarto tipo de pessoa, você não pode fugir de alguém que precisa de você, que busca socorro, que precisa da sua ajuda, que precisa. E também o que nos dá muita saúde e nos deixa muito esperto são os inimigos. Não se livre dos inimigos. Aprenda a lidar com eles, não deixando e não dando oportunidade para eles te surpreenderem ou lhe causarem males. Então, isto é fé para a vida, é preparo para a vida. O que é a fé? Eu preciso ter fé, eu preciso me preparar para conquistar. E o grande problema do sistema religioso é que quando se fala em fé, eles já logo imaginam e vejam o que precisam e querem que aquilo que eles precisam aconteça como milagre. Quero dizer para todos, o maior milagre é não precisarmos de milagre. Porque se sua vida está precisando de um milagre, é porque na sua vida natural faltou fé, ação, reação, faltou a prática do óbvio. Acho que é importante a gente falar também sobre essa questão dos caminhos, né? Muitas pessoas nos ouvem, apóstolo, e não têm esse entendimento. Tá, eu quero isso aí. Eu quero essa fé. Mas como é que eu faço, né? Eu acho que o senhor já falou várias coisas aqui, né? Mas uma das coisas importantes de serem ditas é isso. Como é que eu faço para aumentar a minha fé? Porque o próprio Jesus chamou algumas pessoas e disse, você é um homem de pequena fé. Até na live passada, o apóstolo falou sobre Pedro, né? Pedro sobre as águas, que o Senhor Jesus vem e disse assim, por que você duvidou? Né? Eu te dei uma palavra. E o apóstolo Paulo também, no 1 Coríntios 13, ele diz, ainda que se eu tivesse tamanha fé. Então a gente coloca a fé em medidas, né? Coloca a fé, alguns têm pequenas fé, outras têm grande fé. E esse desenvolvimento depende de algumas coisas, né? Depende dessas 5 pessoas que a pessoa escolhe, porque... claro, de maneira nenhuma a gente quer discriminar qualquer tipo de pessoa, mas a pessoa, de repente, ela nasceu numa condição mais difícil, né, pastor? Ela nasceu em uma família disfuncional, ela nasceu em um local que não trazia para ela qualidade de vida e nem possibilidades de viver. Mas dentre todo esse processo que, como o senhor já falou, né, a gente tem uma construção de vida antes, até que a gente tenha entendimento, aí tem as possibilidades que se colocam diante de nós, as oportunidades que se colocam diante de nós, e aí a partir de um entendimento, de uma sabedoria, nem que seja terrena inicialmente, a gente vai começar a fazer escolhas. E essas escolhas das oportunidades que se achegam diante de nós é que, de fato, vão fazer a diferença para que a gente saia do lugar aonde a gente está. Né? Que a gente saia desse lugar, para poder ir para um outro lugar. Você falou uma coisa muito, muito importante e que se torna uma chave. Eu sei que todos querem desenvolver uma fé para fazer a vontade de Deus. Quero lhe dizer, todos nós precisamos ter muita fé para rejeitar as coisas do mundo. Porque o que impede você de conhecer melhor a Deus e se dedicar ao propósito da sua existência é a ilusão que o mundo oferece. Então hoje essa nova geração precisa ter fé para rejeitar o mundo. Porque as pessoas têm medo de rejeitar o mundo, porque tem medo de se tornarem depressivos, infelizes e desprezados. Não é nada disso. As pessoas têm medo que Deus não supra o que o mundo está suprindo.
O mundo não está suprindo. O mundo está iludindo, enganando. Então precisa-se ter fé para... Mundo, eu não preciso de ti. Eu não preciso. Fé para não depender. Fé, por exemplo, aqui, vamos lá. Olha que como a fé ela é aplicável em todas as áreas da vida. Você é filho, nasceu, cresceu, ficou bobo e agora casou. Bom, cada fase você se alimentava numa fonte. Primeira fase no peito da sua mãe. Segunda fase na escola. A terceira fase criou seu ciclo de amizade, a juventude. Aí vai para o casamento. Mas até então, a terceira fase, a sustentabilidade financeira vinha de uma fonte só, seus pais. Agora você casou. Você precisa ter fé, não só para buscar a tua sustentabilidade, mas para não depender mais financeiramente de seus pais. E existe, agora já pegando um outro, né? Existe alguma consequência, se é assim que eu posso chamar, de alguém que casa e permanece ligado aos pais nessa área financeira também? Existe. Só que a conta vai vir lá no final. Se você não aprender a ser sustentável, seus pais não são eternos. Eles, no mínimo, eles deixarão a sua vida, se desligarão de você, de vida terrena, a idade que eles tinham quando você nasceu. Porque é o seguinte, eu estou tendo o privilégio, eu já vivo 13 anos a mais que meu pai. Tá? Eu perdi meu pai 35 anos faz que eu perdi meu pai. Tá? Isso é uma macineira. Mas quando eu assumi a minha independência, construí a minha família, não mais dependi. Então a consequência que vem para quem está casado e ainda precisa do auxílio financeiro do pai, da mãe, e a hora que eles partirem, quem vai dar? Quem? E se tem algum patrimônio, você tem mais irmãos, vão apenas repartir o espólio. Então, cuidado com essa dependência. Por isso que enquanto estamos debaixo do teto de nossos pais, devemos obediência. E ao assumir a independência, nós devemos honra. E quem honra pai e mãe tem a bênção da prosperidade e da longevidade. Então, cuidado. Estar já casado, dependendo de salário, de pensão, de complemento e de sustento dos pais. Você não construiu fé para a sua vida. Você não vive pela sua fé. Está baseado na fé deles. Exatamente. Exatamente isso aí. Então, a nossa fé é o que constrói nossa bagagem, nossos limites, nosso crédito, nossos recursos. Jesus, às vezes, quando jovens casais vêm conversar sobre o seu futuro, né, e estão afoitos, querem casar, enfim, aí eu pergunto, eu faço algumas perguntas, eu creio que o pastor também faz, né, mas eu pergunto assim, mas vocês vão morar onde, né? E aí quando o casal diz, a gente vai morar
no meu quarto, dentro da casa dos meus pais, até que a gente possa ter, né, condição de comprar nossa casa. Ou a minha mãe cedeu a garagem da casa. Ou vamos construir uma pecinha lá no fundo do terreno dos pais. Eu fico já cabreira. Porque isso não dá certo. Não dá, não. Não dá. E o pior é que às vezes estão lá com idade aí, são adolescentes e já querem namorar. E já estão pensando e nenhum trabalha. E aí? Agora, sobre quem recai isso, inclusive esses males, as consequências desses males, vai recair sobre os pais. Os pais permitindo isso, que a namorada venha dormir com o namorado, ou vice-versa, tá? Estão apoiando. E apoiar erro deixa consequências materializadas. Esses dias eu até vi uma frase que diz que quem não educa os filhos terá que cuidar dos netos. Exatamente isso aí. Eu já ouvi muita história de acontecer isso aí e o pai da criança nem trabalhando está, a mãe entrou na justiça e sabe quem é que paga a pensão? O vô, a avó. O avô. E aí? Mas enfim, pastor, voltando àquela pergunta anterior, né, ou àquela questão anterior, aonde que eu posso buscar mais fundamentos para minha fé? Eu queria lançar para você o convite, né? E claro, todas essas questões que o apóstolo já falou aqui, de você escolher seus amigos, de você escolher essas 5 pessoas que vão estar ao seu redor, o inimigo, aquele que pode te projetar, enfim, também a educação que você recebeu dos seus pais, essa percepção de que aquele lugar que você nasceu não é o lugar que você gostaria de estar. Então, também é uma questão que vai fazer, vai te dar a força que você precisa para lutar por aquilo que você quer, né? Mas isso tudo nas questões terrenas. Nas questões espirituais, que seria o desenvolvimento dos valores, a gente busca isso na igreja, né, pastor? É através da igreja que nós desenvolvemos princípios, padrões morais, respeito ao próximo, e justamente é a igreja hoje que mostra o que é pecado e o que não é. Porque não adianta institucionalizar o pecado, a Bíblia não vai mudar. Os padrões e os princípios de Deus não mudarão. Deus é o mesmo, ele não muda. Então, mesmo que hoje o homossexualismo seja legal, e aí daquele que contrariar ou criticar, ele que vai se ferrar. Mas eu pergunto, diante de Deus, é legal? Deus aprova? Outra questão aqui, o furto. Onde é que está? Observe que está nos mandamentos de Deus. Não furtarás. Hoje, ser ladrão já é profissão. Porque estão defendendo o ladrão como que como é que se diz? Uma consequência da sociedade. Ele está fazendo o trabalho de sobrevivência. E aí? Então, esse tal progressismo é um progresso para levar a humanidade toda para o inferno. Na verdade, a igreja, ela passa uma régua, né? A igreja é uma régua que ela vai passando sobre sua vida e ela vai passando em todas essas áreas, né, para que você possa ir se ajustando. Mesmo que você lá atrás tenha recebido padrões, valores errados, imoralidade, né? Então, enfim, nós temos até aqui no nosso meio crianças, né, que já contam seu testemunho hoje, adultos, né, que cresceram dentro de um prostíbulo. Cresceram dentro de um prostíbulo. A mãe levava e ficava lá na salinha, lá esperando ela até que ela pudesse. Enfim, então, só que a pessoa, ela teve essa consciência, ela buscou uma igreja, ela teve sede de Deus, ela teve sede do evangelho, ela viu que aquilo não era o melhor lugar para ela estar, e ela tomou uma decisão e
buscou uma igreja para mudança, né, pastor? Então, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam, mas como que eu vou desenvolver tudo isso aí? Busque uma igreja que pregue o evangelho de verdade, também tem isso, né? Exatamente, nós temos que tomar cuidado, e o sistema religioso não está bem preparado para atender essas pessoas que, pela sede da alma, pela insatisfação com a vida, entraram por caminhos errados. Então nós não temos que condenar o pecador. Jesus sempre amou o pecador, porém ele sempre reprovou o pecado. E é o que a maioria dos cristãos não sabe fazer. Eu amo a todos, eu trato bem a todos. Mas eu não vou impor, tu não pode fazer isso. Não. Pelo menos o que eu vivo, e se eles querem ter o tipo de vida, a satisfação de vida que eu tenho, então procure ver o que eu pratico. Então a vida, ela deve ser falada pelos resultados praticados. E nós estamos encerrando já de novo, né? Nós estamos aí no nosso encerramento, mas uso uma frase que o apóstolo sempre fala, é sempre falado aqui: a vida não dá, a vida ela vai te devolver a partir das tuas experiências, a partir das tuas vivências, a partir das tuas escolhas, né? E você pode sim mudar toda a história da sua vida, se você tiver de fato desejo no teu coração de sair, e não importa onde você esteja, não importa qual é a situação que você esteja hoje, se você tem essa disposição de mudança, de saída, busque uma igreja que prega o evangelho. Apóstolo, últimas palavras para a gente já dar o nosso encerramento no nosso podcast. Olha, falamos muita coisa importante, confrontante. Pense, reflita, e eu faço uma pergunta que serve para todos. Se você continuar fazendo o que faz, sendo como é, imagine, você faça uma imaginação. Como eu estarei daqui a 10 anos, daqui a 20, você que é novo, daqui a 30, 40, a vida vai te devolver daquilo que você semear. Porque quem semeia o pecado vai colher a morte. Mas quem semeia a justiça colherá a vida eterna. Isso é fé. Deus abençoe. Amém. Legal, se você puder compartilhar, compartilhe o conteúdo com aqueles que você sabe assim, que estão enfrentando uma luta, estão enfrentando uma dificuldade e precisam de uma orientação para as suas vidas. Que Deus abençoe. Até a próxima.